E eu fui a conversar com os caras. Foi o momento mais horrível da minha vida. Cara, eu chorei na frente deles. Nossa. Chorei. O promotor tentou que a gente não saísse do país. Eu pensei que ia morrer. De verdade. Começamos hoje uma nova série aqui no canal do Regis Tadeu. Por Dentro, onde nós vamos trazer os bastidores e as entranhas do que acontece com as bandas, coisas que você nunca viu e nunca vai ver, mas a gente vai mostrar. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nós começamos uma nova série aqui no nosso canal chamada Por Dentro, onde meu amigo Paulo Barão e eu vamos mostrar para vocês exatamente o que sugere o título dessa série. Por Dentro, nós vamos mostrar os bastidores, nós vamos mostrar as entranhas das bandas famosas. Nós vamos mostrar uma realidade que você, fã, nunca vai ter em presenciar o que realmente acontece. E a gente vai começar esse papo, e essa série, deixa eu já avisar vocês o seguinte, essa série, na verdade, vão ser papos aqui com o Paulo Barão e também nós vamos mostrar os bastidores realmente dos shows. E hoje eu e o Paulo Barão, nós vamos conversar a respeito de uma das bandas mais queridas e também mais polêmicas, vamos dizer assim, dentro do show business, que é o Scorpions. Correto, Paulo? Correto. É isso correto. aí. Paulo, eu queria começar esse papo, esse Por Dentro com o Scorpions. Você, na entrevista que você concedeu pra gente um tempo atrás, você falou que você foi contatado pela equipe do Scorpions por conta do trabalho que você vinha fazendo com o Nightwish, certo? Mas me fala uma coisa, como é que foi esse contato? Eles ligaram para você, eles marcaram já uma reunião, como é que você recebeu essa primeira abordagem da equipe do Scorpions? Primeiro, bom, obrigado por ter me convidado para fazer esse programa. Prazer. Eu acho que os fãs do rock e os que têm vontade de conhecer o show business vão se surpreender porque vão conhecer realmente o show business por atrás. Porque uma coisa, quando você vê a edição do artista, que coloca nos DVDs, que são as partes de atrás, do backstage, que na verdade aquele material bônus, né? Que na verdade você busca colocar a melhor parte, né? Sim, sempre é cortado a melhor parte e tal. A nossa ideia é voltá-lo a esto didático, ou seja, tudo o que vocês, o que nós vamos ir discutindo durante o períodos que vamos estar fazendo com este programa, seria o que colocamos na história e na teoria vai se voltar na prática, mostrando em alguns shows. Claro que não será em todos os shows, não será sempre igual. A ideia é de que ele se volte mais descontraído também. Mas a ideia é a gente mostrar a realidade. A realidade. Você está entendendo? Nós não vamos dourar a pílula de nada. A gente vai mostrar a realidade nua e crua. Como é que foi então esse primeiro contato que você... Perfeito. 2004, eu recebi um e-mail do Peter e me disse que se eu gostaria de ir lá para o México, que a banda ia estar tocando lá. Recebi um e-mail falei, pô, claro que sim, mas naquela época você pensa que é simplesmente um contato normal, tipo, várias vezes me convidaram a shows, você pode vir a um show aqui, pode vir a outro show aqui. Você achou que fosse um convite para você como promotor? Sim, na verdade, eu acredito que nem eles sabiam para que eles queriam me convidar, dentro da minha impressão. Eu acho que eles pensaram, pô, nós precisamos desenvolver Latinoamérica, nós já fomos muito grandes na Latinoamérica e vamos ver o que rola. Chamando esse o cara fomos recomendados e vamos chamar ele. Aí fui lá para o México e foi super interessante porque eu nunca tinha passado uma situação assim, né? Você pensa que minhas 3 bandas favoritas, Van Halen, Scorpions e Def Leppard, e e de repente você te chama a banda que você gosta. Para mim, já ir assistir o show
Já levaram uma credencial para mim, já era o máximo, né? De repente tem uma fileira toda reservada para mim. Vejo o Klaus me apontando, me falando, e outra pessoa lá em frente de mim. Já foi um pouco... Isso já na apresentação? Já na apresentação. Já foi uma situação assim... Esquisita, né? Esquisita. Aí, daqui a pouco chegou o Turmana e... Mas até então você não tinha contato nenhum com... Zero contato. Porque eu cheguei, inclusive, meu avô chegou 4 horas antes do show. Me colocaram num hotel na frente onde eles sempre ficavam, que é um hotel no México, que se chama Hotel Nico. O motorista me buscou. Esse motorista me buscou, me levou, inclusive, uma limusine, me levou dentro do local, me fez pegar os tickets, peguei todos os meus tickets, tinha 20 tickets. Você poderia ter levado vários convidados. Cara, uma fila inteira, primeira fila, assim, porque foi um teatro que se chama Auditório Nacional. Certo. Que é um teatro para 10 mil, uma capacidade de 10 mil, e todos, que tem um lugar todos sentados. Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, esse show, você lembra de que disco era essa turnê? Nós estamos falando de que ano foi isso? Não, isso foi antes do Unbreakable. Então... Isso, não, foi na turnê do Unbreakable. Foi na turnê do Unbreakable. Foi na turnê do Unbreakable. Ah, ok. 2004. Tá, ok. Turnê do Unbreakable. Tá. E aí, terminou o show, veio o Turmanaia, que também ele já faleceu, o Michael, e me entregou as credenciais. Eu estava com 2 amigos, e me disse, tem um papel aqui, você é o Paulo, sim, esperamos você em tal horário, em esse restaurante, para você ir a jantar com os caras da banda. Só que não pode levar ninguém. Okay. Eu tinha levado 2 amigos meus. Sim, era um convite exclusivíssimo a você. Não sabia, entende? Imagina o susto, né, cara? Uhum. Saí. Que é um negócio que ficou mais estranho ainda, né? Mais estranho ainda. Mas tudo bem. Fui lá, me busquei um tequila, ia chegar lá. E quando vi, ainda mais surpreendente, estavam todos sentados na mesa. E todos, você disse quem? Todos os caras todos da os banda. músicos. Todos os músicos e o Peter, que era o empresário. E uma cadeira preparada para mim exatamente, do lado do Matias Japs e do lado do Klaus, separada aí. Num restaurante? No restaurante, em frente estava o Rudolf e o Peter. Tá. E aí, um pouco mais no fundo, estavam o Pavel e o James. Cara, foi... como você está? E tal. E eu explicando que eu era mexicano, eles não sabiam até então que eu era mexicano e tal. E aquela conversa protocolar. Aquela encheção de linguiça, né? E aí, quando entramos mais na sinceridade, eu perguntei, mas por que estou aqui? Por que estou aqui, já? Bom, perguntamos para a Tária sobre vocês, a Tária recomendou, falou de que você era um cara que tinha feito ajudando muito a crescer a banda e tal, e que se você gostaria de trabalhar com Scorpions. Falei, claro que sim, em aquela época, vou ser sincero, para mim Scorpions era um sonho inalcançável, inclusive como promotor. Eu já tinha trabalhado com artistas de pop famosos, só que os Scorpions, vamos ter que lembrar que são uma das 10 bandas mais famosas do mundo, né? Uhum. Estamos falando de um artista que vendeu mais de 150 milhões de álbuns. Então, assim, é intimidatório de qualquer jeito. Sim. E essa proposta foi feita pelo empresário ou por alguém da banda? Aí que vai. Aí fomos conversando sobre o assunto e eu perguntei diretamente pro Peter, mas por que eu estou aqui? Aconteceu isso, que me fala, o que você acha da banda? Que você quer saber sinceramente o que eu acho da banda? Eu acho que a banda se perdeu um pouco. Acho que aquela transição do... Sinceridade sempre é bom, tá vendo? Aquela transição entre o heavy metal, hard rock com o grunge afetou bastante a banda. Eu acredito que vocês se perderam muito. Inclusive o Scorpions tem, na minha opinião, um dos piores álbuns de todos os tempos, que é aquele Eye to Eye. E foi isso que eu falei. Que é uma tentativa de fazer um som eletrônico, que foi um negócio... E com teclado, com teclado. E eu falei, eu acho que a banda se perdeu colocando os teclados. Não tem nada a ver. Falei, uma banda.
E eu acredito que a banda precisa voltar com o rock. Eles passaram alguns feedback do que eu achava, né? Como um fã. Perfeito. Os caras falavam, muito legal, não sei o que. Pronto, acabou aí a história. A conversa acabou aí? Não, tipo, seguimos, nos despedimos, tchau, beleza, obrigado por ter vindo. Voltei pro Brasil, sem nenhuma pretensão. E aí, no avião, eu pensei, cara, e se eu montasse um festival? E se eu fizesse o festival Life and Louder, que naquela época não existia o Life and Louder. Sim, Live and Louder, né? Eu passei minha cabeça no avião, voltando, falei, e eu trouxe esses Scorpions. Eu já conhecia os caras, os tinha na mão, né? Supostamente. Sim, teoricamente. E falei, e convido o Nightwish. Que a Nightwish na época era a banda top. Principalmente aqui no Brasil, né, cara? Principalmente aqui no uma Brasil. época que o Nightwish era Muito uma grande. coisa impressionante, assim. O que tinha de fã retardado era incrível. Incrível. E aí, cheguei no México, no Brasil, e falei, vou fazer esse festival. Aí eu entrei em contato com eles. Pô, eu gostei muito. Não, desculpa, o Peter mandou uma mensagem para mim, que tinha gostado da nossa reunião, que os caras tinham gostado. E eu falei, eu quero fazer uns shows com vocês, quero fazer um festival, não sei se vocês gostariam, tenho uma ideia. Só que queria vocês colocarem headliner, mesmo que eu sei que a banda não está puxando o público que deveria. Se vocês acreditarem em mim, eu posso criar essa situação. E dito e feito, passou o tempo, fizemos o Life and Louder. E depois do Life and Louder, teve uma reunião em um sushi que nós fizemos. Um restaurante japonês. É um restaurante japonês. E eu não quis ir porque eu me briguei com o empresário. Fiquei bravo. Com o Peter? Com o Peter. Por quê? Porque ele era muito grosso. Era muito grosso e eu não gostei e falei, cara, não quero. E a banda gostou dessa atitude. Porque ninguém tinha encarado o cara. Ah, ok, entendi. Entendeu? O fato de você peitar o Peter acabou aos olhos da banda como uma coisa positiva. E o próprio Peter também gostou dessa situação, porque se voltou uma situação muito interessante, um relacionamento entre a gente, eu e o Peter, uma situação muito... como era? Era um cara que gostava de ser... era um cara que era mega super inteligente, advogado, e ele... que chegasse um latino e que menor de idade comparado com a idade dele e que peitasse e falasse, não, cara, eu não considero que isso daqui tem que ser feito isso, e que as coisas terminaram dando certo, eu acho que é impressionante. Mas você teve problemas, por exemplo, com o Scorpions durante o Live and Louder? Não que me lembro, não. Não? Lembro que fizemos aquela festa, você foi àquela festa na Universal? Fui. Estava loucão, o James estava muito louco, estavam todos os artistas, pegou foi dado aquele platinum Disco de platina. De platina do acústica, quebrou com a cabeça. E aquele dia ele estava muito louco, mas era mais um assunto de loucura do James, que ele não estava muito bem. Cara, a gente vai falar a respeito dessa personalidade do James e dos caras da banda daqui a pouquinho, presta atenção, essa história vai ficar boa. Mas é legal que, assim, eu acredito que o relacionamento dos Scorpions se deu muito naturalmente. Chegou um momento que, quando passou esse festival, eles me pediram para que eu fosse para a Alemanha, de novo. E aí começamos a desenvolver realmente como seria a estratégia de trabalho para a América Latina. Para América Latina. Pensado em como fazer uma estratégia de trabalho de América Latina. E falei, cara, precisamos... Aí foi quando eu trouxe a ideia de... O Scorpion sempre esteve nos momentos mais importantes da humanidade, da época do rock com a parte cultural. A queda do muro, o Wind of Change acabou se transformando no hino da queda do muro. Exatamente. Né? Também teve aquele momento da perestroika, eles estavam lá, foram a primeira banda que se apresentou, eles foram muito amigos do Gorbachev. De fato, eu conheci o Gorbachev por meio deles. Ah, você conheceu o Mikhail Gorbachev? Cheguei a conhecer o Mikhail Gorbachev no aniversário 79, aniversário, me parece que do Gorbachev. Cheguei a conhecer ele. Então, existia um interesse na banda, que isso é uma história super legal que os Scorpions têm. Os três caras
são realmente muito interessados na parte humana. Você está falando dos 3 caras quem? Matias, Klaus e o Rudolf, Rudolf, que são os 3 donos da banda. Peraí, mas eles são donos porque normalmente o que acontece é o seguinte, eu não quero te interromper, mas só para não perder esse mote. Normalmente, quando a gente fala em dono da banda, a gente está falando em direitos... dono. Dono de propriedade da banda. O Matias também é um dos proprietários. Também, é sócio. Porque até então a gente imagina que era uma sociedade entre o Rudolf e o Klaus. Não é o Matias? Não, o Matias é sócio. Matias é sócio também dele. E Matias, eles têm um jeito maravilhoso. Eu acredito que a banda, eles aprenderam a subsistir no heavy metal de um jeito único. Não sei como funcionam algumas outras bandas, mas eu utilicei vários dos exemplos dos Scorpions e levei para outras bandas que eu terminei empresariando. Tá. Do jeito como eles se comportam, do jeito que eles fazem suas coisas. Mas assim, quando você fala do jeito que eles se comportam, você está falando em termos de marketing? Em termos de marketing, em termos de como pensam de composição, em como eles trabalham em termos de empresa, do jeito como eles utilizam. Por que para eles era tão importante ter um Peter da vida? O Peter era tão importante que eu depois terminei entendendo que o Peter precisava ser grosso e precisava porque eles eram muito bons. Eles eram muito bonzinhos, né? Eles são muito gente boa. Tá. Então eles precisavam de um cara... Meio linha dura. Não meia, 100% linha dura, grosso, isso era a parte que não gostava, mas o cara era muito esperto, entendeu? Super esperto no sentido de que ele entendia que o Scorpions era uma banda grande, que ele precisava de ter o comportamento de uma banda grande. Então, que eles tomaram uma decisão, que foi depois quando eu fui me envolvendo mais na história do Scorpions, que eles tomaram uma decisão do jeito que eles se enxergaram. Eu acredito que isso se aplica a cada um de nós como seres humanos. O que você se enxerga, que é o que você acha que quais são os seus princípios de vida para você sair de tua casa? Me dá um exemplo concreto de uma medida que você, como o empresário deles para a América Latina, sugeriu que eles tomassem em relação a esse mercado, que é o mercado latino-americano. As pessoas precisam entender, cara, que assim, não dá para você comparar o mercado latino-americano com o mercado europeu, com o mercado americano, com o mercado asiático. São mercados completamente diferentes que precisam de estratégias diferentes, né? Isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Me dá um exemplo de uma medida que você sugeriu logo de cara para que o Scorpions se revitalizasse na América Latina. Tiveram, acredito que, duas partes muito importantes para que Scorpions se voltasse. O principal, que foi, eu acredito que o golpe fantástico, foi aquele show famoso em Manaus. Esse show foi tão importante porque ele chamou a mídia, e era o que eu queria chamar, o que queria fazer aquela comparação de que aconteceu com a perestroika do Muro de Berlim. Porque esse show da Amazônia teve um lance de humanitário. Exatamente. Também, teve uma aura humanitária em cima. Qual foi meu conceito? Eu falei, ok, gente, vocês sempre estiveram nos lugares importantes e agora vocês precisam, para voltar, para chamar a atenção, porque eles estavam com um problema. Eles não conseguiam tocar na Alemanha. Há anos, há mais de 15 anos não tocavam na Alemanha. Eles não conseguiam fazer? Não conseguiam, ninguém se interessava deles na Alemanha. Que é a terra natal deles? Ninguém eles viam como uma banda de velhos. Engraçado. Cara, incrível isso, incrível. Né? Então eu trouxe a ideia que se a gente fazia esse evento na Amazônia, e achavam muito atenção, porque os alemães são muito preocupados por ambientalismo, por todo esse tipo de coisas também, de as coisas recicláveis. Eles são realmente muito preocupados. É como um jeito de uma sociedade... É cultural, cultural. Né? Cultural. Então acontece. Falei, cara, se vocês tocam lá e vocês mostram que vocês estão se envolvendo em uma cidade que não é apenas animais que moram lá, não são apenas que existe uma sociedade grande, que são mais de 2 milhões de habitantes. Que existe uma vida cultural. Que uma vida cultural, vocês vão dar, todo mundo vai se interessar lá na Alemanha. E precisamos envolver o Greenpeace.
Aí foi um grande jogo de marketing, mas não foi só um jogo de marketing, foi uma realidade. Por quê? Sim. Porque o Klaus, eu, o Rudolf e o Matias realmente tínhamos interesse nessa parte do Greenpeace. Sim. Era uma coisa que a gente queria genuíno, fazer. era genuíno esse interesse. Tá. Só que eu trouxe isso como um marketing porque o Peter, que era o cara mais frio, mas que olhava mais números, falava, que louco, como que esses caras não tomaram vacina? Os caras não vão conseguir chegar lá, elas vão morrer. Ele falava que tinham borboletas gigantes que iam chegar, aí iam... Aquele velho estereótipo, aquela velha impressão que o estrangeiro tem do Brasil, né? Que é terra de índio, de selva. Então, o que eu fiz? Eu caí de surpresa, me fui de surpresa para... uma cidade de Córdoba, me parece. O Scorpions ia ter um show na Espanha. E eu perguntei para o Matias se o Rudolf ia estar lá. Não, o Rudolf, se o Peter ia estar nesse show. E ele me disse que não ia estar. Beleza. Peguei um voo, eu estava em Ciudad do México. Peguei um voo e me mandei. Para Córdoba? Não me lembro se era Córdoba. Aquela de Espanha. Córdoba não, porque Córdoba não é, não, Córdoba é na Argentina, não é? Né? Eu vou me lembrar agora, tá? Tá. Me mandei para aquela cidade. Uma cidade espanhola, ok. Espanhola. Cheguei, só que eu levava todos os planos. Eu te trouxe toda a estadística da febre amarela. O último morte de febre amarela naquela época, hoje não teria dado certo. Sim, é. Nem sequer vi no Brasil. Nem sequer vi no Brasil, tá? Mas a última estadística falava que a última morte de febre amarela tinha acontecido 7 anos antes e foi dentro da selva. Sim. E em Manaus não existia a febre amarela há mais de 20 anos. Quer dizer, você tratou de mostrar para eles que na verdade que a imagem era meio distorcida. Levei toda a história de como seria o show, de onde seria o sambódromo, que estaria convidando todos os prefeitos e governadores das diferentes cidades, que todos iam se unir, que iam convidar o Greenpeace, trouxe já o cara quem que seria do Greenpeace em nome e tal. Quando mostrei, coloquei, cheguei no show, cheguei no hotel, me convidaram a jantar, e o Peter, quando ficou sabendo, quis pegar um voo, só que não conseguiu chegar na janta. Perfeito. Na hora que ele ficou sabendo claro que eu ia estar lá. Ele que chegou, E eu coloquei um mapa com todas as coisas, onde estava Manaus, expliquei tudo. Eu falei assim, gente, prestem atenção. Se vocês fazem isto, vocês vão chamar a atenção da mídia mundial. A Alemanha vai vir. Dito e feito, a gente trouxe as revistas da Alemanha, nos enfiamos na selva, e foi o que aconteceu. Os caras dentro com índios, entramos andando nos rios, voamos em avião para mostrar o desmatamento da selva amazônica, toda essa história. Esse foi a grande volta de Scorpions, que afetou toda aquela parte da Alemanha. E engraçado porque isso na época no Brasil não bateu muito, não teve esse impacto. Não teve esse impacto. Né? Tipo assim, aqui no Brasil os caras estão aí, vão fazer um show em Manaus e beleza. Mas lá fora isso teve um impacto absurdo. Teve um super impacto. Curioso isso. Então, essa foi a primeira parte que eu acredito, a primeira grande volta dos Scorpions. Os Scorpions também teve um impacto no sentido de que teve 60, 70 mil pagantes em Manaus. Foi o maior show da história. O primeiro grande show da história de Manaus. Então depois ele se voltou uma bola de neve que foi levando para todo mundo. Outro assunto, eu levei eles no Fantástico, que ajudou muito. Na segunda vez, eu falei, cara, agora nós vamos fazer uma turnê dedicada para os brasileiros. Que foi aquela turnê semiacústica. E o que aconteceu? Eu levei vários CDs de Lenine, Carlinhos Brown, de Bossa Nova, o Rudolf Schenkador, a Marissa Monte, de Marissa Monte. Aliás, os Scorpions já tinham tido anteriormente um contato com a música brasileira com aquela gravação de Ave Maria no Morro. Exatamente. Fizeram, né? E quando eles escutaram, eu falei assim, Rudolf, vamos fazer o seguinte, temos que fazer uma turnê semiacústica brasileira com rock
no Brasil. A gente fez 10 datas dentro do Brasil, todos em lugares grandes. E foi aí que convidei o André Kisser, liguei. Só que falava assim, se eu coloco o Andreas Kisser, que é o cara naquela época o Andreas, todo mundo conhecia ele mais por tocar guitarra com todo mundo e no violão. E poucas pessoas sabiam que o Andreas é um excelente violinista. Excelente violinista. Aliás, quase ninguém sabe disso. Cara, O cara toca muito violão. e ele toca muito violão. E eu chamei o Matias e falei, Matias, o cara que deve tocar o violão tem que ser o Andreas Kisser do Sepultura. Vai ser muito chocante. Como o Andreas Kisser toca violão, se o cara é headbanger, né? Aquele velho preconceito. E foi o perfeito. Foi o golpe perfeito. Na turnê, íamos fazer com o Carlinhos Brown dirigindo toda a parte musical. Só que o Carlinhos... Pelo amor de Deus. Acredite. Por acredite. Só que o Carlinhos, ninguém sabe isso, Carlinhos fez todos os arranjos de percussão de toda a nossa turnê. Que depois não vem, o Carlinhos foi o cara que faz as músicas com o Carlinhos. Não, o Marcos Suzano, não. Não. O Mikael Muti. O Mika, que inclusive o Mika fez aquela música que é do filme de Rio, com o Carlinhos Brown. O Mika... Aquele desenho, né? Aquele do desenho, exatamente. E o Mika viajou com a gente. Temos 3 coristas, um tecladista e 3 percussionistas. Essa turnê se estendeu para outros países da América Latina? Passou e chegou a tocar em Mônaco, para os reis de Mônaco, os príncipes de Mônaco. Me fala uma coisa, Paulo. Durante o período em que você trabalhou com Scorpions, obviamente você teve uma impressão inicial a respeito de cada um dos integrantes. Sim. Essa impressão inicial, ela continuou até o final? Ou você, ao longo da trajetória, você foi mudando de opinião a respeito dele? Por exemplo, Klaus Meine, por exemplo. Qual é a impressão inicial que você teve dele e a impressão final? Você terminou de trabalhar? Idêntica. É engraçado que eu me encontro com Klaus. Eu gosto de ir nos shows deles. Quando tem uma oportunidade, eu vou a um show de Scorpions. Exatamente o mesmo cara. Ele é muito tranquilo, muito meigo, ele é carente, na verdade, porque o que acontece? Todo mundo protege. Eu acredito que ele é carente porque é um vocalista que ele está, todo mundo protege, entendeu? Ele mesmo você tem que se proteger porque... Como se ele fosse meio blindado? Sim, o que acontece? Pensa, o Klaus deve estar agora com 72 anos, 72, 73 anos. A saúde, se você vai dando a mão a todo mundo te abraçando, você termina se adoecendo. Faz sentido. Termina adoecendo. Então acontece, o cara, infelizmente, ele é um cara que gosta da natureza, gosta de conviver com o povo, gosta de conversar com os fãs. Ele gosta, tanto é de que ele vai atender o pessoal do fã-clube e fica sentado com eles lá no hotel, que conhece eles, e fica conversando horas e horas e horas com eles, porque ele gosta de ir na praia, ele gosta de subir na piscina, ele gosta de ir a tomar um sol, ele gosta de ser um ser humano normal. Perfeito. É o que a gente chama lá fora de down to earth, né? O cara down to earth, né? E ele, para mim, cara, assim, o que me passou toda a vida foi aquela sensação de ser um cara que quando ele está em turnê, ele fica sozinho, coitado, e você precisa ir dar uma atenção, dar um carinho. Klaus, está super bem, que legal essa tua roupa, está massa, e ele gosta de experimentar outras roupas. Ele realmente se preocupa por dar um bom show, sabe? Então, perfeito. O Rudolf é um gênio, cara. O Rudolf, um gênio em que sentido? Eu acho que o Rudolf, ele é a essência do Scorpions. Essência, para mim, o Rudolf eu colocaria similar a como que o Rafael Bittencourt do Angra, que é o típico artista, malucão, que pensa ideias, só que o Rudolf, além de pensar nessas ideias, como ele tem dinheiro, ele busca realizá-las. Tudo o que ele pensa, realiza. Porque
uma coisa diferente é você pensar maluquices e não ter dinheiro para realizar. Para viabilizar, perfeito. Correto? Perfeito. Certo? Só que ele é um desses caras malucos que pensa ideias, tanto que comprou uma ideia que eu falei de fazer semiacústico, e falou, vamos fazer. E aconteceu. Você está falando, a tua turnê é semiacústica, não um show de Manaus. Não, a semiacústica. Tá. E a de Manaus, ele foi o principal que acreditou nessa turnê e me apoiou para fazer essa turnê. Ele é o verdadeiro líder do Scorpions? Na verdade, no sentido da palavra, não creio. na tomada de decisões? Não, cara. Porque os três se complementam muito bem. O Klaus, ele tem um jeito de ver o show business muito como vai ser em termos de produção, Ele tem uma visão mais romântica. Mais romântica. O Rudolf, ele tem da artista, tudo tem que ser bonito. Se você olha as roupas do Rudolf, todas são bonitas. São excêntricas, mas todas são bonitas. Ele tem uma jaqueta que ele vai e busca essa jaqueta. Eu já fui a fazer compras, já me ferrei. Comprei uma jaqueta de $5.000 porque eu tive que acompanhar ele e ele saí com 2 jaquetas. Peraí, como é que é essa história? O que foi? Como é que é o negócio? Não é legal ir a fazer compras com o Rudolf, porque ele, lógico, vai nas melhores lojas. E aí você termina... E você acompanhava o... E eu adoro também jaquetas, sou pirado de jaquetas de couro. Tenho 89 jaquetas de couro. E várias dessas comprei essas jaquetas. Incrível! E por incrível que pareça, eu me ferrei com ele, cara. Entramos uma vez em Las Vegas. Ele foi e comprou 2 jaquetas. E eu falei, pô... E ele me disse, essa vai ficar legal pra você. Fui experimentei, que ficou legal. Na hora que fui a pagar minhas jaquetas, $5.000 cada uma, mano. Não, me atenderam com champanhe, né? Já eram depois de 6, 7 champanhes. Eu acho bom, inclusive, que você seja enterrado com ela, né, cara? Pra valer a pena, porque senão... Bom, e o Rudolf é um cara que ele gosta. Ele nasceu para ser artista. Ele é o artista nato. A postura dele em palco dá essa bandeira, né? E eu quero falar sobre isso também como exemplo. Nós vamos falar sobre isso. E ele que traz as ideias mais loucas. Ele traz as ideias loucas. Ele traz as ideias mais loucas possíveis que você pode imaginar. São dele. E o Matias, ele faz todo o controle de qualidade. Como assim? Tudo passa pelo crivo dele? Claro, porque o Matias é a parte, ele cuida de toda a parte de musical. Ele que é o comandante da equipe, ele que é o comandante do palco. Peraí, então você quer dizer então que o Matias, de uma certa forma, é o maestro dos Scorpions? O Matias, arranjo, em termos de música. Depois também quero passar a contar como que é a função de produção normalmente dos Scorpions, mas super interessante que ele que é o chefe de toda a equipe. Na verdade, o Matias que decide toda a parte musical do show. Então toda a equipe, todos os roadies, o tour manager, o produtor de palco. Todo mundo é subordinado a ele? Todo é subordinado, direcionado a Matias. Interessante isso. É super interessante. Então para vocês verem. Matias que inclusive é careca. Você tá entendendo? O Paulo, ele provavelmente não vai admitir isso, não vai negar. Matias Jabs é careca, tem uns tufinhos de cabelo aqui atrás, bicho, ele não tira aquele boné nem se ele estiver sob a mira de uma espingarda. Você não vai falar isso, mas eu vou falar. Matias é completamente careca e morre de vergonha disso. E o Klaus Meine também, você quer saber? Eu acho ele charmoso desse jeito. Com esses bonecinhos e tal. Agora, me diz uma coisa. Naquela conversa que nós tivemos na outra entrevista, você falou uma coisa muito interessante, cara, que o Scorpions, ele tem um perfeccionismo de palco que leva a toda a movimentação ser ensaiada, previamente ensaiada. Sim. Quer dizer, ali não tem nada de improviso em termos de movimentação de palco. Então, isso foi uma das histórias mais interessantes que eu terminei roubando ou pedindo emprestado dos Scorpions para minhas outras bandas. Eles fazem esses ensaios sem... Não sei se agora fazem, entendeu? Mas antes, sempre em turnê, eles fazem ensaios sem
estar tocando. Ou seja, fica rolando um som em Som, playback. e depois de palco, eles fazem com toda a equipe e tal. Foi muito legal, cara, ver os Scorpions. Um dia perguntei a Rudolf, você sempre para e faz aquela cara e fica estático 5 segundos? Porque ele foi me ligando. E ele me disse uma coisa muito interessante. Você tem que entender que quando alguém tira uma foto, ele demora às vezes a pegar na surpresa, preparar isto e disparar. Quer dizer, esse é o tempo que ele dá? Ele dá o tempo para ele sair na foto. Na verdade, você que achou que tirou uma ótima foto dos Scorpions, na verdade, ele posou para sua foto. Que coisa, isso é muito interessante. É muito bonito, bonito, engraçado, né? isso, Paulo, você ter falado isso, porque são inúmeros os casos, por exemplo, de bandas que são muito legais, cara, mas que tem uma presença de palco fria. Né? Se você lembra, e não por me gabar disso, mas sim por um exercício disso se trata esse programa, como era o Angra antes e como é hoje o Angra no palco. O Angra sempre foram os músicos que foram, sempre foram super músicos, isso nada de discussão. Só que no palco, os movimentos eram muito rápidos, os movimentos nem sempre eram coordenados, era muito frenético, nem sempre eram coordenados uma coisa com a outra. E ao passar do tempo, foram acompanhando isso. Eu comentei essa história para o Kiko e o Rafael conversaram sobre esses assuntos e já foi levando. E agora, inclusive na época agora do Marcelo Barbosa, se percebeu muito mais nítido os movimentos. Você vai ver, inclusive eles têm momentos de fazer o tran, eles estão movimentando juntos e tran, fazendo os dois juntos lá atrás. Outro assunto bem interessante para todos os músicos, para que vejam. Se preocupem com isso, que é fundamental, né? Fundamental. Outro assunto. Um grande erro que a maioria dos artistas comete. O vocalista vai para frente quando está solando o guitarrista. Então, por que o vocalista vai quando está solando o guitarrista? Claro que então, não, você tem que voltar. ele tem que voltar, inclusive, se é possível, desapareça do palco. Os guitarristas vão amar isso, porque é o momento deles, né? Que, inclusive, o Klaus Meine sempre fez isso. Sempre, toda a vida ele, fez inclusive, isso. O Klaus, ele tem até aquele movimento, aqueles passos rápidos que ele dá para trás que é justamente justamente. Por isso. Agora, o Scorpions tinha um coreógrafo para isso ou era uma coisa que eles meio decidiram? Não, eu acredito que os Scorpions, eles tiveram sempre esse sexto sentido, deve ter sido, porque isso já vem de lá atrás, né? Dos anos 70 eles já eram assim, 70 e poucos. Eu me lembro porque a primeira vez que eu fui um show do Scorpions no 83, eles já usavam essa técnica, sempre daquele jeito. Mas se você percebe um pouco mais dos movimentos, inclusive do palco, como Pavel, ele é como o baixista, ele é o cara que preenche o espaço do palco. Então, se o Rudolf corre para aqui, você nunca vai ver eles dois juntos, a menos que tenha uma composição onde o Matias está do outro lado. E aí você vai ver se o Pavel vai sair correndo ou vai para cima, ou vai para o outro lado. Então, todos esses movimentos dos artistas, disso se trata, volto a falar. Aqui não vimos apenas a contar histórias. A ideia é tentar fazer um show business mais profissional. Exatamente a gente contando essas histórias de bastidores que vão dar a vocês a real dimensão de como um show é muito mais do que aquilo que você imagina. Para mim, não me interessa vir a contar histórias polêmicas para encher a cabeça de vocês, se vocês tenham isso. Disso não se trata. Se trata como vamos aprender desses monstros, desses artistas e como eles foram evoluindo no transcurso da vida no show business. Eu mesmo evoluí desse jeito e depois peguei essas informações e levei para outros artistas. Tá. Tem assuntos assim, solo de bateria. Por que o solo de bateria teria que ter os músicos esperando que o cara faça um solo de bateria? Entendeu? E também
qual que é o sentido de que se um artista vai tocar 1 hora em um festival, tem a sorte, ou 45 minutos abrindo uma banda grande, Vai e botar tem que um ter um solo. bom solo de bateria? Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Já que a gente tá falando em bateria, eu sempre tenho a sensação, cara, que o James Kotak é um talento desperdiçado. Porque, assim, ele é um excelente baterista, só que ele é muito louco. É verdade isso? O James Kotak, para Você começar... acha, por exemplo, que o James Kotak foi um cara que se auto-sabotou na carreira? Então, eu acho que o James, amo o James, de verdade, amo. Ele é um cara genuíno, coração gigante. Só que ele teve a má sorte, a boa sorte e a má sorte de ter nascido em Los Angeles, de ter vivenciado os anos 80 de Los Angeles, ter usado as coisas que se usavam nos anos 80. Lembrando que, inclusive, o James ele era de uma banda que era uma imitação do Led Zeppelin, que é o Kingdom Come. Não sei se vocês lembram. Fantástica banda. Não, que fantástica. Sim, é boa. Tem Não, umas músicas boas, cara. É que não. você não gosta de nada que imite o Pelo Led amor Zeppelin. de Deus. Ele só que é do Led Zeppelin, mas tudo bem. Bom, eu gosto de Kingdom Come, tá? Eu gosto de Kingdom Come. Ele não gosta, terá seus motivos. Detesto. Mas o James, É um tremendo baterista. tremendo baterista, possivelmente, tecnicamente, não tão bom como o Mick D, mas é a cara dos Scorpions. Eu acho assim, e nos últimos 20 anos, o James teve 20 anos com os Scorpions. Ficou 20 anos? 20 anos com Caramba, os Scorpions. Não parece. E nos 20 anos que James esteve com os Scorpions, acredito, e muitos dos fãs vão pensar e vão estar de acordo comigo, foi a cara dos Scorpions. Ele era aquele cara que fazia coisas engraçadas. Ele era aquele presença de palco dele era a presença muito do boa. palco, ele te fazia sentir, ele fazia sentir as crianças que amigo dele, ele fazia sentir o fã de uma banda que não tinha sonhar que ele podia ser um cara como ele, por a postura. Poderia ser um fã, né? Podia ser um fã. Justamente o jeito que ele fazia, a tatuagem que ele fez nas costas, sim, rock and roll forever, todo o jeito como ele se vestia, às vezes uma meia de uma cor, outra de outra cor, o All-Star de sempre, aparecer, tirar a camiseta, o jeito de ser enrolado, louco, era um performance de palco que eu sinto falta nos Scorpions. Mas mesmo que eu adoro o Mick, acho que o Mick é um excelente baterista, mas se você não tem O que você está querendo dizer é que o Scorpions era mais divertido. era mais divertido, era mais performático no palco, era mais Scorpions ao vivo. Que eu acho que pior do que você ser um músico doidão, cara, é você ser um músico doidão que se auto-sabota. E aí, Né? o James sempre teve esse problema. Tem aquela história que ele foi preso no Coitado, Irã, no sim. Iraque, porque pegaram Coitado, ele com sim. bebida. Na verdade foi porque ele insultou, ele também brigou com uma moça e... É a Yoko, né? A E ele Yoko. estava, e não, o pior foi o espetáculo que eles iam se apresentar. Eles iam para a Fórmula 1 e quem trouxe os Scorpions para fazerem essa Fórmula 1 foram justamente os, como se chama, os reques Os sheiks, né? Os sheiks árabes, né? E ele vai apronta com os árabes, então assim... Foi tudo errado. Né? Foi tudo errado. Então, ele passou um mês na cadeia. Passou um mês. Mesmo a cadeia árabe, né? Árabe. Que não, né? Sim, Cadeia árabe, mas não é ele teve suas concessões por ter sido dos Scorpions, porque os caras estavam intermediando, mas foi muito feio. Os caras tiveram que buscar rápido um replacement urgente. Em uma Fórmula 1, os caras são fanáticos de Fórmula 1. Mundial, né? O Matias, ele não perde uma corrida de Fórmula 1, ama Fórmula 1, sim, ama. Então, assim, para eles era um evento tão importante. E o cara pisou na bola. E se pisa a bola. E não tinha sido a primeira vez. Então ele pisou. Com a famosa gota d'água, né? E foi triste, porque, na verdade, mesmo em aquela época, depois que aconteceu isso, ele ainda tinha outra oportunidade. Eles deram. Eu sei porque quando morreu o Peter, eu fui no enterro e a gente só estávamos os músicos, as esposas, a filha e a mãe, não era a mãe,
Sim, e a sogra, alguma coisa assim do Peter. E eu, o Ron McSween, que é o booking deles na Europa, agora mundialmente, e tinha outro cara da Rússia e outro cara da Grécia, só. E foi conversado com ele. Eu conversei com ele, cara, os caras vão te mandar embora se você pisa mais uma vez na bola. As pessoas acham que ele saiu depois, não, ele teve oportunidade, só que ele voltou a beber. Mais um. Voltou a beber e tal. Uma grande pena, eu te digo assim, toda vez que eu vejo o James, me dá aquela sensação de que ele perdeu a grande oportunidade da sua vida, entendeu? Porque ele era feliz nos Scorpions, os Scorpions eram felizes com ele, eram felizes com ele, brincavam muito, era um cara que dava uma coisa divertida. Mas eles são alemãos também. Eu fico pensando, cara, como eles conseguiram dar tantas oportunidades pro James. O Pablo também teve também. Sim, o Pablo era doidão doidão e também sacou que ele ia ser o próximo. Sim. Não é verdade essa história, não é? Sim. Aí o Pablo ficou careta mesmo. Aí ele pensou, cara. Porque pra quem não sabe, o baixista, que é um polonês, que é o Pablo, como é o sobrenome dele? Eu esqueço, é Pablo Maxisova. Cara, é aqueles nomes poloneses. Ele era tão doidão quanto o James. Só que aí, quando ele viu o que aconteceu com o James, ele falou, cara, se eu não tomar cuidado, eu sou o próximo. Não, eu falei pra ele claramente, falei, Pablo... Ele é bom baixista. Ele é bom baixista. Eu falei, Pablo, você vai ser o próximo, você segue e continua assim, os caras já tinham me falado. Então, assim, os três caras são muito profissionais. Claro, agora o Mickey D também é um cara que, por mais que ele é festeiro, ele é um cara super profissional. Sim. Você nunca vai ver ele errando. Ele faz o trabalho limpo, do jeito perfeito. Não, para mim ele foi um dos grandes. Para mim ele foi um dos grandes pilares assim da sobrevivência do Motorhead, cara. Sim, né? Porque ali, com certeza. Porque quando o negócio tava dando meio errado ali na frente, cara, ele que tava segurando a onda. Ele estava segurando. Então, assim, estamos falando de super-heroes, né? Estamos falando de caras assim que entraram assim. Mas eu sinto uma saudade, cara. Eu gostaria de ir num show e encontrar, sabe, de novo James e falar, puta, James, pelo menos para tocar 3 músicas. Você parou de trabalhar com o Scorpions por um lance de saúde, né? Que você não... Era muita pressão? Cara, além do lance de saúde, muito louco. Era muita pressão? Muito. Era tudo perfeito. Você como empresário, você tinha momentos, por exemplo, que você não conseguia dormir à noite de preocupação? Muitas vezes. Eu andava com 4 celulares e na última turnê deu tudo errado. A última turnê que você disse? A última turnê que eu fiz com eles. Você lembra em que ano foi isso? E de que álbum foi? Não, esse foi... Não foi daquele Humanity? Não, depois de Humanity. Ah, foi depois de Humanity? Sim, foi depois, quando eles saíram com o The Best. Inclusive, não, foi na turnê de despedida. Nós fizemos a turnê de despedida. Que aliás, isso é uma outra coisa que eu vou perguntar pro Paulo agora, que isso é uma coisa que me deixa muito bravo da vida. Não, já falamos aqui. Turnê de despedida, existiu mesmo a sensação de turnê de despedida. O Klaus estava claro que queria... Você tem certeza disso, absoluta, cara? absoluta. Não foi um negócio premeditado, não. tipo assim... Pode ser que dê na cabeça do Peter, sim. Pode ser. Mas o Klaus tinha certeza. O Rudolf não sei. E o Matias teria gostado de que isso não fosse a turnê de despedida. Porque vamos lembrar que o Matias é muito mais jovem que eles. Sim. São uns 15, 17 anos, me parece mais O que jovem. você está querendo me dizer é o seguinte, cara, que essas papagaiadas de turnê de despedida, que é um negócio que eu acho... Não é só o Scorpions que faz isso. Não. O Kiss faz isso, o The Who fez isso, o Ozzy faz isso. O que você está querendo contar pra gente, cara, é que quando teve a primeiro anúncio da despedida, o Klaus realmente encarou como acabou. Todos acabaram. E o Matias e o Rudolf aceitaram porque o Klaus tinha aceitado que era isto. E de repente essa turnê começou a ir, foi, passou 2 vezes aqui no Brasil como turnê de despedida. E na verdade foi indo. Tipo, não foi uma sacanagem proposital, vamos criar um chamariz.
para fazer essa turnê Porque específica. você sabe que muita gente faz isso, Sim, né? o Kiss fez isso. O Ozzy fez isso, Sim. propositalmente. Vou parar com os palcos, compre os ingressos porque vai ser a última vez. Aí todo mundo comprou, blá blá blá, e aí meses depois tá lá o cara de novo. Não foi no 92 que o Ozzy falou a primeira parada da turnê? O Ozzy já falou 300 vezes disso. O Kiss então é uma vergonha. Então, mas mais legal, cara, bom, não mais legal. Eu tinha feito uma turnê, a última turnê, penúltima turnê, foi fantástica. E na última turnê, O que é que deu errado? tudo começou a ir errado, cara. Muito estranho. Foi super estranho. Nós começamos por México. E no México, normalmente para você vir com uma carga, funciona assim. Os Scorpions viajavam com 10 toneladas de carga. De equipamentos. De equipamento. Você contrata uma empresa de cargo para você fazer reserva, você reserva espaço dentro do avião. Ou você viaja com um avião de carga, ou você reserva dentro do avião. Tá. Ou você faz que nem o Iron Maiden, né? Que aluga o avião e já bota tudo E a lá bota. dentro. Só que os Scorpions naquela época tampouco não eram como Iron Maiden. Sim. Certo? Então eles usavam o espaço de carga de um avião Então, comercial. exatamente. Aí você contrata uma empresa, que essa empresa faz essa reserva. Quando nós estávamos saindo, só que a gente viajou em Latam. E quando a gente estava saindo, esperando esse voo foi cancelado de pane geral no avião. O voo precisava pernoitar, então só ia sair no dia seguinte. Todos os outros voos estavam lotados. O que aconteceu? O voo do dia seguinte já estava com todas as malas preparadas, mas as malas dos outros E não tinha espaço para o não equipamento. tinha espaço para o equipamento. Eles prometeram que iam mandar, o que aconteceu? Eles mandaram em duas partes. Nós estamos com bastante tempo, tínhamos 3 dias para o show de Belo Horizonte. Era domingo, nós tocamos sábado, tínhamos domingo, segunda e terça, que era o show. Cara, você acredita? Como no segundo voo também não tinha espaço, ele só foi no terceiro. O que aconteceu? A carga terminou chegando em São Paulo na terça-feira pela manhã. E ainda tem o desembaraço da carga, tem que juntar uma carga que está em um lugar com outra carga, tem que mandar a Belo Horizonte. Quando Você tá achando que ter banda não é como ter uma empresa? É uma empresa sim, cara. Você imagina esse trâmite burocrático que toda banda tem. Bom. Toda banda grande tem, né? E aí, cara, lembraram-me dessa vontade de chorar, porque foi um dos piores momentos da minha vida. Da minha vida. Desespero. Conto toda essa história no livro. Não sei se você já chegou no livro, nessa parte. Que Não, conta essa ainda história. não cheguei. Você vai ver, é horrível. Porque eu acompanhando em tempo real, onde está a carga? E eu falando com o cara da carga, os agentes, não, que agora desembarcou, agora já chegou em Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte essa carga, 4 horas da tarde. O show em Belo Horizonte era 8h30 da noite. Nossa. Montar o palco de Scorpions demora 5 horas. Eles não passam som, mas demora 5 horas montar um palco de Os Scorpions. Scorpions não passam som. Não passa som. Quem passa são os Rhodes. Os Rhodes. Tá. Não sei, agora o Mick D já vi que ele gosta de passar no som. Cara, você acredita? Chega a carga às 5. Só que, gente, você tem que pensar. Chegam 10 toneladas de equipamento. O voo chega às 4. Você tem que tirar 10 toneladas de equipamento dentro de um caminhão. Tira esse caminhão, tem ainda que sair do aeroporto, fazer a contagem, para aí já vai 5h30 da tarde. O que aconteceu? Eu tinha convencido a todo mundo que iam fazer o show, só que íamos atrasar e começamos o show às 10 horas então. Calculei, beleza, se a carga chega às 6h30, abrimos as portas às 7h30, os caras estão ainda montando, 8 horas... 10 horas consigam subir no palco, no máximo 10h30. A banda, pé da vida, mas falaram, ok, vamos fazer. O que se aconteceu?
pneu do caminhão furou. Nossa. Você já foi em Belo Horizonte, do aeroporto para a cidade? É um pesadelo. Pesadelo. Um pesadelo. É horrível, e mais nesse horário. Nossa. É horário de pico. Horário de, em Belo Horizonte. E o fã lá, né? E eu saber fala, de nada. cara, E aí, hein? sem saber de nada. A carga terminou chegando com o pneu furado, com todas as 9 horas. Nossa. Show cancelado, já era cancelado. E eu fui a conversar com os caras. Foi o momento mais horrível da minha vida. Porque quem apanhou fui eu, né? Foi chamado de tudo o que você pode imaginar. Imagina. E que me deu a maior bronca da minha vida foi o Matias. Porque o Matias que é o chefe de tudo o que tem a ver com palco e stage. Cara, eu chorei na frente deles. Nossa. Chorei. Assim que eu estou te falando. Dizer, pelo esporro que você tomou. E por toda a tensão que eu já levava. Sim. E aí, só que eles me falaram o seguinte: vamos fazer esse show amanhã. Então foi anunciado que vamos fazer o show no dia seguinte. Só que precisamos ir para chegar em Chile, que é o próximo show. Vamos precisar alugar um avião que leve a carga e um avião que leve a banda, porque o que acontece? O Klaus e a banda precisam descansar para poder fazer o show. Então vamos lá. E aquele show foi cancelado. Então olha aí, só para que todo mundo que sigam comigo, ok? Antes da gente continuar com esse papo sensacional com os bastidores do Scorpions, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você que é pai e mãe e está preocupadíssimo com a qualidade de vida que seus filhos vão ter nesse planeta cada vez mais dominado pelo lixo plástico. Presta atenção. Se você não tomar consciência a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa tão nobre que é deixar a sua cidade limpa para que seus filhos e netos tenham uma qualidade de vida muito melhor, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total. E você deveria fazer o mesmo. Terça-feira era o show. Não aconteceu o show na terça. O show seguinte era na quinta-feira em Santiago de Chile. E o show seguido era na sexta-feira na Bolívia, em Santa Cruz. O que isso acontece? Se o show passa para o dia seguinte, não ia ter tempo hábil para... Não dá tempo hábil. Então só se você leva a carga mesmo num avião que vai direto, porque ele não pode voltar a passar por São Paulo. Sim. E a banda também passando 10 e 15 horas. E aí você tiver que alugar um avião. Bom, só que você já pensou, as pessoas vão e alugam um carro. Você tem noção do que é alugar um avião? Não, e um avião que carrega uma carga de 10 toneladas só de equipamento. Quer saber? Eu consegui, porque por minha amizade que eu tenho com os filhos dos donos de Latam, e esse cara me conseguiu um avião. Mas presta atenção como funciona também essa história do avião. Outra história que as pessoas não sabem. Você tem que ter a sorte de tirar um avião que não esteja andando, porque todos os aviões têm que estar girando, porque senão custa muito dinheiro um avião estacionado. Um avião parado custa muito dinheiro. Então acontece, esse avião precisa estar voando. Só que além disso, tem os comandantes que precisam estar em horário
em horário para poder voar. E ainda... Tripulação inteira, né? Tripulação, e ainda tem um outro assunto. Você tem que ter um plano de voo, que tem que apresentar... O avião nem sai do hangar se não você não sai. tiver um plano de voo. Aí você tem que mandar o plano de voo com antecedência para que seja a Embraer, né? Isso. Embraer autorize. E para que autorize a Embraer, ela precisa de pelo menos Embraer, 24... não, acho que é a Infraero. Precisa de 24 horas. E que acontece porque é um voo que não é de costume ser feito. Belo Horizonte, Santiago de Chile. Era fora de rota, né? Fora de rota. Bom, os caras montaram um plano de voo, foi autorizado o plano de voo, conseguimos um avião. Mais uma que vocês não sabem. Um avião precisa de carga, tem o vão que entra, normalmente de um avião de carga, é do tamanho de todo isso aqui, a seu chão, por aqui, porque as caixas são muito grandes. O do avião normal é da metade, é tipo uma janela. E como você vai meter essas caixas? Como é que você vai meter o equipamento de Scorpion no Não lugar vou contar porque isto não posso contar. Mas o avião foi e encontraram um comandante que estivesse com horário livre, que quisesse largar e que tivesse horário. Conseguiu um amigo que era de Latam, que se propôs, pegou o voo, viajou para fazer isso. Quer dizer, o que o fã desconhece, cara, é que não basta só você ir de uma cidade para outra e descansar no hotel. Você tem todo um esquema de logística, que é o mesmo esquema de logística de qualquer grande empresa. Esse episódio foi fundamental para você parar e falar assim, cara, eu não posso mais levar essa vida. Naquele dia, eu já estava já sabia que tinha fibromialgia e eu pensei que ia morrer, de verdade, que ia me dar alguma parada, porque foram 3 dias intensos sem dormir. Montei dentro do meu escritório, tirei a cama, eu sempre tenho um quarto, uma suíte, que é um quarto e com sala, tirei a cama, montei meu secretário, que viajava como secretário, com 3 de minha equipe, tipo, botei um escritório aí, e ia dormir, pedi que colocasse um colchão desses, para ir dormir, só para dormir 2, 3 horas, e continuava. E era no telefone, fazendo as gestões e tal. Conseguiram o avião, conseguimos viajar com o avião dos filhos dos donos, como avioneta, indo para Chile. E aquele voo... E isso com os caras da banda putíssimos da vida com você. Putíssimos, e eu viajei ainda nesse voo. Tem dentro do meu livro, tem uma foto de eu dentro desse avião com os caras, meu. Todos me olhavam, cara. Porque eu sou o cara da logística, né? Ou seja, não fui eu não fui o causante disso, mas é minha responsabilidade. É lógico, entendeu? É minha responsabilidade. Como é que foi o dia que você chegou para os caras dos copos e falou assim, ó, cara, tô... Não, mas quero te passar, ainda não acabou aí o terror. Ah, não acabou o terror ainda? Não acabou o terror. Não acabou o terror. Essa turnê saiu de um milagre. Vou contar. Chegamos em Santiago e, claro, os caras já estavam esgotados, a equipe esgotada. Nós viajávamos com 35 caras, equipe esgotada. O Renato, que era um dos nossos tour managers, esgotado. Um dos meus produtores não aguentou, pirou e saiu no meio da turnê. Não vou falar o nome, porque depois eles pediu desculpa e voltou. Todo mundo ficou enlouquecido. Em Santa Cruz de la Sierra, o show foi ok, só que aí já todo mundo estava estressadíssimo, na tensão máxima. Eu não conseguia, nem olhar para os caras, nem para a equipe. Quando chegamos em Assunção de Paraguai, nós tivemos 3 dias de descanso. Agora vocês vão ver o show de horror. Assunção, temperatura muito quente. Sim. Estamos em um hotel fantástico,
estávamos tomando sol, os 3 dias de descanso, já estávamos melhor, já os caras malhavam comigo, eu e o Rudolf malhávamos, íamos tomar sol e tal, esperando, íamos a jantar no restaurante, fomos na embaixada de Paraguai, fizemos uma festa pra gente, com o jogador de futebol e toda a história, super lindo. Chegou o dia, famoso dia do show. Estamos na piscina, 4 da tarde, o Klaus saiu, o Matias nunca vai. O Klaus saiu e fiquei só eu, o Rudolf e eu. Por volta das 4, me disse o Rudolf assim, olha essa nuvem preta que está vindo, muito grande. É melhor que você ligue e pergunte se o palco está protegido. Outra informação para todos saberem de produção. O palco é um show grande, tem que ter a parte de trás, que isso normalmente tem, mas tem que ter do lado porque senão o vento, os laterais na chuva, ele pode chegar a tumbar o palco, dependendo da direção do vento e da força, é isso mesmo. E tem que ter um recuo grande na parte de cima, só que na história tinha acontecido o que aconteceu no Paraguai, não marcava nenhuma chuva, não marcava nada. Quer dizer, e aí desabou um dilúvio, tem um e furacão. Não deu tempo. Eu falei para o promotor, cara, você tem que colocar o site. Não vai acontecer nada, nunca aconteceu isso. Beleza. Nos trocamos, saímos das limusines para o show. Exatamente na hora que íamos subir no palco, chegou uma tormenta, como nunca na história aconteceu no Paraguai. Teve 3 mortos, inclusive, na cidade. E tivemos que cancelar o show com mais de 20 mil fãs esperando. Caiu tudo. Cara, nosso camarim inundou, caiu o palco depois. Ainda bem que eles conseguiram. Matias me falou, qual é a sua decisão? Vamos cancelar. E ele me disse, que bom que você tomou a decisão certa, porque senão, se você tivesse falado errado, eu teria dado um guitarraço. Eu teria dado o quê? Com uma guitarra. Cara, saímos, eles tiraram o palco, as coisas do palco caiu. Foi um desastre. Chegamos no hotel, todas as tuberias, um hotel de 5 estrelas, estouraram. O hotel ficou inteiro inteiro alagado. Gente, e eram os shows que iam para acontecer em São Paulo, que tínhamos 2 dias. Bom, o promotor, vocês acham como fica essa situação? Pensem, só deixe esse momento de silêncio, pensem. O promotor quer que você faça o show no dia seguinte, porque ele está perdendo quanto? Mais de $1 milhão. Pois é. Quanto era o cachê dos Scorpions? Bastante alto. Não, nem quero falar, mas será alto. Mais de 500 mil dólares? Não, um pouco menos, mas um pouco mais. Mas tá com produção e tudo era $1 milhão. Tá. E meu contrato sempre diz, e isto para os promotores que estão acompanhando, muito importante, sempre coloco que o promotor tem que ter um seguro contra calamidades e contra um outro ponto importante. Intempéries, né, que eles chamam. E o seguro é super importante. Eu no Life Louder eu fiz isto. Custa caro, sim, custa dinheiro. Pode custar 20 mil, 15 mil reais, mas pode te salvar tudo. Esse cara não fez o seguro. Ele me prometeu que tinha o seguro e não aconteceu. E o que acontecia? Se a gente não podia fazer o show no dia seguinte, porque depois tínhamos 2 shows seguidos em São Paulo com sold out. Não queria chegar roupa. Então já não tinha jeito. O promotor tentou que a gente não saísse do país, conseguiu meus produtores, conseguimos, saímos, nos metimos nas vans, pagamos... Havia essa possibilidade de vocês não conseguirem sair do... Claro, porque o cara quis se levar de má fé. Por sorte eu tenho também meus contatos, saí dentro da polícia, lá também, liguei e nos fizeram... Eu fiz uma segunda equipe que nos levou. Então deixamos as vans aí, saímos com outras vans. O Renato um dia pode contar, despistamos, saímos e na hora que entramos dentro, conseguimos. Então foi
Foi uma epopeia gigante, uma epopeia literalmente, terrível. E quando já chegamos no show de São Paulo, que foi o momento mais... Eu já tomei a decisão que não dava mais para continuar. Para mim, eu me tocava o corpo, pensava, nossa, estou vivo. Eles me deram por coincidência, estou hoje justamente com o cinto que os Scorpions tinham feito, que é de ouro branco com rubi, e eles tinham me preparado de surpresa, que só eles tinham e tal, e eu tive que falar aquele dia, cara, vai ser meu último show, não por dinheiro, não porque não gosto de vocês, não por nada, simplesmente por minha própria saúde. E realmente, prefiro hoje ir a um show de Scorpions, e curtir, tomo vinho com eles, me divirto, pulo tal, e bom, guardo em meu coração como uma das melhores coisas da minha vida, né? Legal, gente. Bom, não preciso nem dizer que a gente vai ter que parar o nosso papo aqui, porque senão nós vamos ficar 6 horas conversando aqui. Não, por favor, não. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse primeiro episódio da série Por Dentro, onde a gente vai contar histórias e vai mostrar, inclusive, tudo o que acontece longe dos olhares dos fãs, tá bom? Conversei aqui com o grande Paulo Barão, que vai ser uma figura presente aqui nessa série. A gente vai sempre contar histórias muito bacanas a respeito de ótimas bandas. Eu espero que você tenha gostado dessa série, vai continuar e não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar seus comentários, aquele blá 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 todo que você já sabe, tá bom? Gostaria de comentar, acrescentar, não esqueçam, o intuito desse programa não é trazer os podres e essas coisas. Nosso intuito é tentar encontrar o que está por trás do show business, mostrar a real, para que todos aprendamos juntos com os erros, com os acertos de cada artista, do que acontece realmente no show business. Obrigado por ter me convidado. É isso aí, imagina. Um abração, pessoal, até a próxima.